Nesta videoaula de hoje, nós iremos estudar sobre matemática financeira. Começando por porcentagem. No ensino fundamental, estudamos que a porcentagem é uma forma usada para indicar uma fração de denominador 100 ou qualquer representação equivalente a ela. Veja os exemplos. Então, o que podemos afirmar já desde o início? Quando falamos porcentagem, significa dizer que é uma quantidade tirada de 100. E aí nós podemos apresentar elas de várias maneiras. A porcentagem ela pode ser representada com o símbolo de porcentagem, 12%. Esse 12% significa dizer que é 12 sobre 100. E significa dizer também que é 0,12. Então, as três formas de você se escrever porcentagem é com o símbolo de porcentagem, de forma unitária, que é forma fracionária, e de forma decimal. Vemos mais alguns exemplos. 75% é o mesmo do que 75 sobre 100 ou 0,75. 25% é o mesmo que 25 sobre 100 ou 0,25. 5% é a mesma coisa de 5 sobre 100 ou 0,05, sempre com duas casas após a vírgula. E 2,5% é a mesma coisa que 2,5 sobre 100 ou 0,025. Aqui ficou 3 casas, por quê? Porque eu tenho aqui já uma casa após a vírgula. Então, quando eu divido por 100, passa a ficar 3 casas após a vírgula. Vamos resolver uma situação problema, onde que nós vamos calcular a porcentagem. O salário de Felipe é de 2.000 por mês e o de Renato corresponde a 85% do salário de Felipe. Qual é o salário de Renato? Então, vamos calcular a porcentagem, né? Que é 85% de 2.000. A primeira maneira, o que eu posso fazer? Eu vou pegar este 85, multiplicar pelo 2.000 e dividir por 100. Então, toda vez que você querer uma porcentagem de um número, você vai multiplicar essa porcentagem pelo número que você quer, a porcentagem e dividir por 100. Então, 85 vezes 2.000 dá 170.000, dividido por 100, você corta 2 zeros, dá 1.700. Ou transforma esse 85% na forma de número decimal e multiplica por 2.000, que já vai direto a 1.700. A segunda maneira é pela regra de 3. Você vai fazer o valor em real e o valor em porcentagem. 2.000 equivale a 100%. E o valor que você quer achar do salário de Renato, você não sabe, então você vai colocar o X. Você vai colocar X e o valor é 85% em porcentagem. Então, 100% equivale a 2.000 e 85% equivale a um valor que eu não sei. Então, eu vou multiplicar o meio pelos extremos. 100 vezes x, 2.000 vezes 85. X é igual a 2.000 vezes 85 dá 170.000. Dividido por 100, corta os dois zeros aqui, que dá 1.700. O mesmo valor ali de cima. Então, tem essas duas maneiras para que você pode resolver a porcentagem. Bom, fator de atualização, outro assunto dentro da matemática financeira. O fator de atualização é a razão entre dois valores de uma grandeza em tempos diferentes, passado, presente ou futuro. Constitui uma ferramenta importante na matemática financeira. Na prática, se a opção for pela primeira interpretação, então precisamos aprender a obter a taxa percentual, que é I, a partir do valor
do fator de atualização. Então, se f é maior que 1, então f é igual a 1 mais i. Portanto, a taxa é i igual a f menos 1, em números decimais. Se o f for menor que 1, então f é igual a 1 menos i. Portanto, a taxa é i é igual a 1 menos f, em números decimais. Por exemplo, se eu tenho um fator de atualização como 1,05, o que eu posso dizer aqui? Né? O f ele é menor que 1, então, que é igual a 0,05. Então, a taxa vai ser 0,05, é a mesma coisa de 5 dividido por 100. Então, a taxa foi de 5% maior, né, que é o que passou de 1 inteiro. Já o f igual a 0,90, i é igual a 1 menos f, que é igual a 10%. Então, a taxa é igual a 0,10, que é a mesma coisa de 10, sobre 100, que é 10%. Então, ela é menor. Então, aqui passou de 1, é maior. Menor que 1 vai ser menor. Que passou de 1 quanto? Passou de 1, 0,5. Então, é maior, 5% maior. Aqui faltou para 1 quanto? Faltou 0,10. Então, é 10% menor. Aumento e desconto. Na comparação de dois valores diferentes, de uma mesma grandeza, quando o meu f for maior que 1, significa aumento ou acréscimo no valor. E meu f for menor que 1, significa desconto ou perda no valor. Pois o valor da grandeza variou no tempo do valor mais antigo. E a base de comparação, o fator f é igual a 1, que é o fator neutro. Significa que não houve variação. Então, quando o meu f foi igual a 1, não houve variação, nem aumentou, nem diminuiu. Quando o meu f for menor que 1, esteve desconto. Quando o meu f for maior que 1, esteve acréscimo. Então, para mim calcular o fator, vai ser o valor novo dividido pelo valor velho. Aí eu tenho que f maior que 1 aumento, f menor que 1 desconto, o f igual a 1 não houve variação. Essa é a maneira de representar. E quando há aumento ou desconto sucessivo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e calcular o fator acumulado. Vou pegar o F1 vezes o F2, vezes o F3, vezes o F4 e etc. Então, o fator acumulado é também um fator de atualização e deve ser interpretado como tal. Juros simples. Termos importantes na matemática financeira é o juros simples e os juros compostos. Vamos falar sobre o juros simples. Juros simples é uma remuneração dada a alguém pela aplicação do seu capital em um determinado período. Esse regime de juros é calculado aplicando uma taxa em relação ao capital aplicado inicialmente. É muito utilizado no dia a dia quando emprestamos dinheiro a outra pessoa, por exemplo. Então, a taxa do juro simples, J é igual a C vezes I vezes T. O J significa juro, o C é capital, o I a taxa e o T o tempo. Aí eu tenho mais outra fórmula que M é igual a C mais J. M é o montante, o C é o capital e o J é juro. Então você calcula o juro, depois você pega o capital mais o juro, você tem o montante. Um exemplo aqui, Vitor pegou emprestado no banco 1.800, né? Sob um sistema de juros simples, a uma taxa de 1,5% ao mês, durante 6 meses. Qual que é o valor total pago por Vitor por este empréstimo? O que eu vou observar? Vamos tirar os dados do problema. O capital foi o dinheiro que pegou emprestado, então C é igual a 1.800. A taxa é 1% ao mês, então C é igual a 1,5. Não esquecendo de transformar em número decimal, divide ele por 100, que vai dar 0,015. O tempo é 6 meses e o juro eu estou procurando. A partir daí, eu vou pegar a fórmula, né? J é igual a C vezes I vezes T, e vou agora substituir os valores que eu tenho na fórmula. J é igual a C 1.800 vezes 0,015, que é a taxa, vezes 6, que é o tempo. Multiplicou, deu
162. Então, neste caso, vou agora achar o montante. Montante é o capital mais o juro. Montante é igual. Quem é o capital que ele pegou emprestado? 1.800. Quem é o juro? 162 que eu acabei de achar. Somando, deu 1.962. Então, no final de 6 meses, Vitor vai pagar R$ 1.962. Outro termo importante é o juro compostos. O que é juro composto? São juros de um determinado período somado ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Juro composto faz parte de disciplinas e conceitos da matemática financeira. Esses juros são representados através de um percentual. Então, tem aqui a fórmula: montante é igual ao capital vezes 1 mais o I, que é a taxa, elevado a N, que é o número de tempo. O montante vai ser o capital mais o juro é o montante menos capital. Então, é M de montante, C de capital, I de taxa, N de tempo e J de juro composto. Vamos resolver essa situação aqui. Um banco paga juro de 12% ao ano. Que quantia é possível receber em 2 anos se aplicarmos 5 mil hoje? Então, o montante eu ainda não sei, vou calcular. O capital é o valor aplicado, 5 mil. A taxa é 12%, então 12 dividido por 100 dá 0,12. E o tempo é ano. Sempre você vai analisar o seguinte: se a taxa e o tempo está na mesma grandeza. A taxa aqui é 12% ao ano. O tempo aqui está 2 anos, então é a mesma grandeza. Se não tiver, tem que transformar. Substituindo na fórmula, M é igual a C vezes I. M é igual a C vezes 1 mais I elevado a N. M é igual ao capital, que é 5 mil, vezes 1 mais 0,12, que é a taxa, elevado a 2, que é o tempo. 5 mil vezes 1 mais 0,12 dá 1,012 elevado a 2. 5 mil vezes 1,012 elevado a 2 dá 1,2544. Multiplicado dá 6.272. Então, no final de 2 anos, né, tiver aplicado, ele vai receber 6.272 no sistema de juro composto. Equivalência de taxa. Equivalência de taxa, que é o juro composto pelo mesmo intervalo de tempo. Ambas produzem o mesmo juro ou montante. No regime de juro composto, as taxas de juros não são proporcionais, ou seja, 12% ao ano não é equivalente a 1% ao mês. Então, o que tem que entender? Quando se trata de juros compostos, 1% ao mês não significa 12% ao ano, e nem 12% ao ano significa de 1% ao mês. Vamos entender aqui a fórmula. A fórmula vai ser 1 mais I igual a 1 mais I elevado a N. O I maiúsculo é a taxa relativa, o I minúsculo é a taxa de juros e o N é o período. Uma taxa anual equivalente a 8% ao semestre. Como que a gente vai calcular? Pegando a fórmula aqui, 1 mais I na base A é igual. Aí eu vou pegar aqui, 1 mais a taxa, 8% é 0,08, 1 mais 0,08 dá 1,08 ao quadrado. 1,008 dá 0,1664, que dá 16,64 ao ano. Então, quer dizer, se eu sei que é 8% ao semestre, como um ano tem 2 semestres, eu diria que era 16%. Como é juro composto, deu 16,64%, a taxa de equivalência. Qual é a taxa anual equivalente a 0,5% ao mês? Então, uma taxa de 0,5% ao mês vai dar quantos ao ano? Então, 1 mais I é igual a 1 mais I elevado a 12, que um ano dá 12 meses. 1 mais I é igual
Aí somando aqui, ó, o 0,5% dá 0,005, com mais 1 dá 1,005 elevado a 12. Aí subtraindo 1 lá, do lado de lá, vai dar 0,0617. Multiplicando aqui por 100, dá 6,17 ao ano. Então, se eu analisar 0,5% ao mês, aí a gente pensa que vai dar 6% ao ano. Mas como é juro composto, vai dar 6,17%. Então, a taxa de equivalente é calculada pelo juro composto. Inscreva-se no meu canal. A busca do conhecimento é a certeza de um futuro com sucesso. Tchau, tchau. Um forte abraço e até o próximo vídeo.